Bom, outra questão conceitual aqui, né? Mais ou menos conceitual, né? Não tem muita continha. Basta a gente saber uma única regra, que é a regra da mão direita, tá? Para fazer produto vetorial e encontrar o campo magnético induzido que foi gerado por uma corrente, tá? Então, olha só. Por dois fios condutores que se cruzam sem contato, fluem as correntes elétricas indicadas na figura. Então, olha só. Nesse fio condutor aqui, ó, eu tenho uma corrente I1 que está no sentido de baixo para cima, né? E aqui um outro fio condutor que está da esquerda para a direita, né? O sentido do fluxo da corrente. Então, olha só. Aqui eu tenho a região 1, a região 2, a região 3 e a região 4. Tá? E ele pergunta pra gente, o campo magnético gerado pelas correntes I1 e I2 pode ser nulo, ou seja, ele quer só aquelas regiões em que o campo magnético se anula. Somente em pontos da região, somente em quais pontos, em quais regiões, né? Bom, para isso a gente tem que lembrar da regra da mão direita. O que é a regra da mão direita? Eu vou ligar a câmera aqui rapidinho, só pra gente fazer um esquema aqui, ó. Beleza, a regra da mão direita é o seguinte: você tem sua mãozinha direita aqui, tá? O sentido da corrente é seu polegar, tá bom? E você vai rosquear assim, ó. O sentido dos seus dedos que estão fechando vai ser o sentido do campo magnético, tá? Então, se a sua corrente está para cima, o seu campo magnético está vindo na minha direção. Agora, se o seu campo elétrico está para o lado aqui, ó, o sentido do seu campo magnético está para baixo, sempre perpendicular, tá? Fazendo 90 graus, tá bom? Outro exemplo é o seguinte, ó, se a sua corrente está aqui para esse lado, agora, ó, eu estou rosqueando aqui para baixo, para mim, né? Então, o sentido dos meus dedos estão aqui para mim. Ou seja, se a sua corrente está para cá, o campo magnético está vindo na minha direção. Então, usando esse princípio, tá bom? Vamos analisar o que está acontecendo aqui na figura, tá bom? Vamos região por região. Fechou? Então, aqui, ó, na região 1. Na região 1, eu vou colocar aqui um esquema, tá? Que eu acho que fica mais fácil. Vou colocar aqui. Então, eu tenho... Aqui, ó. Eu tenho a minha corrente I1, né? Tá nesse sentido aqui. I1. E eu tenho uma outra corrente nesse outro sentido. Lembra que os fios não se tocam, né? E aqui a corrente I2. Perfeito? Nesse sentido. Essa região aqui é a região 1, região 2, região 3, é isso? Exatamente. E a região 4. Perfeito. Bom, aqui na região 1, quais são os campos induzidos que eu tenho? Bom, eu vou ter um campo induzido referente a essa corrente I1, né? Então, a corrente está para cima, logo usando a regra da mão direita, vou fazer em vermelho, tá? Os vetores. Vai ter um campo magnético induzido entrando no papel. Então, tá aqui um vetor B1 aqui, ó, entrando no papel. Lembrando que essas correntes são de mesma intensidade, tá? A corrente I2 vai gerar um campo magnético saindo, tá? Ou seja, tá aqui, ó, B2, pela regra da mão direita, tá bom? Então, a corrente 1 vai fazer um campo magnético entrar no papel e a corrente 2 vai fazer um vetorzinho, campo magnético sair do papel. E o B2? Bom, B2, a corrente 1 vai fazer um vetor sair, né? Então, ó, B1. Deixa eu até colocar aqui as flechinhas indicando que são vetores, né? Beleza. A corrente I2 vai fazer sair também, né? Do papel. Então, ó, um campo magnético B2 aqui, referente à corrente I2. No 3, a corrente I1 vai gerar um campo magnético saindo do papel, ó. E a corrente I2, vou fazer a regra da mão direita aqui, ó, entrando no papel, tá? B2. E na região 4, ó, a corrente I1 tá subindo, então tá entrando, né? Tá aqui, ó. Tá entrando no papel. B1. E aqui também no I2 está induzindo um campo magnético entrando no papel. Portanto, olha só. Onde que o campo magnético vai se anular? Já que esses vetores aqui têm a mesma intensidade, aqui eu estou fazendo uma soma de vetores, ó. Eles estão no mesmo sentido, eles estão na mesma direção e no mesmo sentido. Quando eu faço isso, eu somo os dois, né? E aqui também, ó. Aqui está saindo do papel e aqui está para o lado contrário, ó.
Ele está entrando no papel. São dois vetores que estão se somando, ou seja, vai aumentar o módulo deles, né? O tamanho desse vetor aqui, do vetor resultante, vai ser maior. Onde que eles vão se anular? Eles vão se anular onde eles estão, na mesma direção, só que em sentido oposto. E onde que isso acontece? Acontece na região 1 e acontece na região 3. Perfeito? O que está acontecendo? Ó, eu tenho um campo B1 entrando no papel. Olha lá na região 1. Olha aqui o vetorzinho B1 entrando no papel. E aqui, ó, vou fazer em azul, o campo magnético B2 saindo do papel. Ou seja, a corrente I1 está gerando um campo magnético B2 que está saindo do papel com esse tamanho, e a corrente I1 está induzindo um campo magnético B1 que está entrando no papel. Se os dois têm a mesma intensidade e eles estão em sentidos opostos e na mesma direção, eles vão se anular. O vetor resultante vai ser 0. É o que acontece na região 1 e é o que acontece na região 3. Portanto, a nossa alternativa aí, região 1 e 3, alternativa B de bola. Uma questãozinha muito legal, tá? Que dá para você fazer super rápido se você tem a técnica aí da mão direita, tá? Já memorizada na cabeça. Aqui eu demorei um pouquinho, porque eu estava explicando passo a passo para vocês. Beleza? Espero que isso tenha te ajudado de alguma forma. Um forte abraço e bons estudos. Até a próxima.